E aí galera, beleza? Aqui é o professor Bruno Show, professor de Biologia, e hoje nossa aula sobre genética. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante. Essa aula é para o seu segundo cadernão, aula do segundo ano do ensino médio, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre como nós temos os conceitos básicos da genética, o que é esse assunto. É mais ou menos uma introdução do que você vai encontrar ao longo desse segundo bimestre, tá? Primeiro detalhe, não te assusta, a genética não é difícil, filhão. Se você entender as bases do DNA, se você souber o que é uma molécula de DNA, você vai saber o que é genética. Não é muito difícil, porque as contas que você tanto, talvez, deve ficar complicado, essas letrinhas, é tudo uma representação do que acontece no nosso corpo. O primeiro detalhe, antes de falar sobre a genética, de fato, é falar que nós temos um padrão muito importante no nosso corpo. Esse padrão é conhecido como padrão de hereditariedade. O que é esse padrão? Ele é um padrão que nós conhecemos, que todas as espécies têm. Esse padrão está associado a como você pode passar essa informação adiante. E não é só animal que faz isso, é planta, algumas bactérias, todas as bactérias, todos os protozoários. Então, quando nós falamos sobre genética, nós estamos falando basicamente sobre padrões de hereditariedade. Teve um cara, que foi Mendel, que estudou justamente como é que esses padrões de hereditariedade, eles são transmitidos. Será que dá para matematizar? Será que dá para prever como é que uma característica pode acontecer ou não? Isso surgiu a partir de uma ideia de que existiam muitos indivíduos diferentes entre si, mesmo aqueles de uma mesma espécie. Quando você olha para um cachorrinho, eu tenho um São Bernardo, um Shar-Pei, um Dog alemão e por aí vai. Quando você olha as raças, você tenta entender por que eles são tão diferentes assim. E por que o Pug é meio estragado? Estou brincando. Mas por que as características são tão diferentes entre si? O que a gente pode dizer é que ao longo do tempo houve alterações no material genético, e aí nós tivemos aí essas alterações sendo transmitidas adiante dentro desses grupos. Então, quando a gente estuda a genética, basicamente nós estudamos como é que esses padrões eles se estabelecem e como é que eles são passados adiante. Então, o estudo da genética é o estudo basicamente do DNA. Nós não podemos esquecer da nossa molécula fundamental. O DNA é a nossa receita de bolo. Se você tem um manual, esse manual é o DNA. Ele tem todas as informações para fazer o teu corpo funcionar. Bruno, todas as células têm todas as informações? Sim. A célula do meu dedão do pé, a célula da minha barriguinha, a célula da minha cabeça, todas elas têm o mesmo DNA. A diferença é o que ele vai ser expresso. Então, a característica que está dentro do DNA e que vai se expressar, nós chamamos de gene. Então, por exemplo, nós temos um gene que está presente em todo o corpo ao mesmo tempo. É um gene, por exemplo, que vai produzir proteína, um colágeno. O colágeno é produzido no meu rosto, é produzido na minha mão, é produzido também no meu dedão do pé. Todas as células que eu citei têm colágeno. Então, esse gene vai ser ativado nessas 3 células. Mas tem coisas que acontecem no meu dedão do pé, na minha barriga, no meu corpo e na minha cabeça, em que os genes acabam sendo diferentes. Então, o que é esse gene que vai ser o produto do estudo da genética? Vai ser a unidade funcional do genoma, ou seja, aquela unidade que vai servir para produzir informação. Filhão, se a informação ela é DNA, a produção dessa informação ela vai ser a nossa proteína. Então, toda vez que a gente fala sobre o gene, ele vai ter também uma forma de se expressar. Por isso que é muito comum nós utilizarmos uma outra palavrinha para falar de gene, a falar de genótipo. E aí o genótipo, ele toma várias interpretações. Genótipo pode ser a característica genética desse gene, pode parecer redundante, mas é isso mesmo que acontece. Como é que esse gene está apresentado, como a gente vai ver depois aqui, se ele é dominante, se ele é recessivo, se é homozigoto, se é heterozigoto. E também ele pode ser a partir dessa representação, o próprio gene. Eu posso chamar, o genótipo desse indivíduo, ou o tipo de gene desse indivíduo. Tu está me entendendo? Perfeito. Nós herdamos os genes através do processo de reprodução.
Então, nós temos um ciclo que funciona mais ou menos assim. A gente vai tomar agora o ser humano, o animal, como base. O ciclo é chamado de diplonte. O que é isso? É um ciclo de reprodução onde a produção dos materiais, eles acontecem do material genético, no meio tem a meiose, e a meiose vai produzir gametas. Então funciona assim: eu, Bruno, sou um ser humano. Eu, como ser humano, vou produzir gametas. Os meus gametas são produzidos por meiose. Por isso que nós chamamos nossa meiose de gamética. Eu, um dia, vou juntar esse meu material genético com o de uma outra pessoa através desses gametas. Então, eu vou ter um espermatozoide e um óvulo. Eles vão se juntar e vão formar um novo indivíduo. Perceba, eu vou pegar e vou produzir por meiose. Então, a metade das informações vão para esse gameta. Então, é como se na hora da reprodução, da fecundação, eu vou juntar a informação do pai com a informação da mãe e eu vou formar um indivíduo esse filho, que pode ser completamente diferente dos dois, ou que pode ter características mais parecidas com o pai, características mais parecidas com a mãe, depende da probabilidade desses genes que esse filho vai ter. Tudo bem? Então, toda vez que a gente fala de gene, nós não podemos dissociar da ideia de reprodução, que a nossa reprodução ela é feita numa meiose, e essa meiose vai produzir, vai diminuir pela metade as nossas informações, e nós vamos promover aquilo que é o que eu estou tentando aqui explicar para vocês, que é a recombinação. A recombinação nada mais é do que a combinação dos fatores genéticos depois da meiose. Se eu for estudar o gene presente naquele gameta, então, por exemplo, eu tenho 46 cromossomos. O meu espermatozoide vai ter 23 cromossomos. Se no meu material genético cada informação dele está codificada em genes, no gameta também vai estar. Só que como passou por uma meiose, ele foi diminuído pela metade. Então, a unidade do gene, aquela pequena parte do gene, vai ser chamada de alelo. Então, filhão, a menor parte de um gene é um alelo. Nós recebemos um alelo do pai e nós recebemos um alelo da mãe. Então, o que vai ser um gene? Se você quiser graficamente entender, seria mais ou menos isso aqui, ó. Um gene vai ser formado por duas partes. Essas duas partes são metade das informações que vem do pai e metade das informações que vem da mãe. Cada unidade dessa vai ser conhecida como unidade de alelo. Tudo bem? Então, os alelos são as unidades do gene. Então, quando eu tenho um alelo como essa unidade de informação, a gente tem que relembrar que todos nós somos indivíduos diploides. O que é isso, Brunão? O indivíduo diploide é aquele que tem o seu material genético com uma cópia para cada informação. Ou seja, no indivíduo adulto, que nasceu já pós-fecundação, esse indivíduo ele não vai ter só um alelo por gene, ele vai ter dois, porque nós somos diploides. Então, filhão, não esquece, toda vez que você for representar os alelos, sempre eles têm que estar em pares, ok? Então, todo alelo tem que estar aos pares. E aí que nós vamos para as características físicas. Como eu disse para você, se o DNA ele representa a informação da receita de bolo, os ingredientes e o bolo, quando você vê, vai ser o fenótipo. Então, nós temos o genótipo, o tipo de gene, e o fenótipo, que são as características que vão ser expressas pelo DNA. Só que, importante, essas características que são expressas pelo DNA, elas não são fixas. Você pode alterar essas informações ao longo do tempo. Essa alteração das informações é conhecida como influência ambiental. Então, por exemplo, eu sou caucasiano, meu tom de pele é mais claro, eu tenho pouca melanina. Se eu tomar sol direto, o que vai acontecer? O meu corpo verifica a necessidade da produção de uma proteína que originalmente eu não tenha informação, mas que não está determinado no meu genoma que eu a produza. E aí ele vai depositar de maneira temporária
a melanina na minha pele. E aí eu vou ficar com um tom bronzeado da pele. Não é que eu consiga produzir todo o tempo essa melanina, mas de vez em quando essa melanina vai ser depositada. Então eu tenho fenótipo também que é uma influência ambiental. Então, por exemplo, se o meu cabelo é castanho, a cor castanha depende tanto do DNA quanto da influência ambiental também. O que eu vou usar nesse meu cabelo, o que eu vou colocar nele para ele manter essa informação, para ele se modificar. Se eu tentar copiar um fenótipo que já existe, aí não é fenótipo, tá, filhão? É fenocópia. Fenocópia é a cópia de um fenótipo que já exista. Então eu vou colocar uma lente azul. Eu vou pintar meu cabelo de louro. Eu vou enrolar ele, eu vou deixar liso. Tudo isso, por exemplo, no cabelo, é um tipo de fenocópia. E no olho também, né? Fenocópia. Bronzeamento artificial, seja o que for, tudo isso que você está tentando copiar, uma informação que não é sua, é uma fenocópia. Tudo bem? Como a gente sabe, todo indivíduo diploide forma uma dupla de alelos. E isso aqui é muito importante, porque depois que a gente aprende que todas as informações elas são duplicadas, que todos os nossos alelos estão duplicados, a gente vai para a ideia de dominância e recessividade. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre a primeira lei de Mendel. Então é muito importante que você entenda isso aqui que eu vou colocar. Mendel comprova que os indivíduos, eles, dependendo de uma certa condição, se eu coloco esses indivíduos numa condição, eles sempre vão ter a mesma taxa de reprodutividade, ou seja, eles sempre vão ter a mesma taxa de produção, tanto de genótipos quanto de fenótipos. Ele estabelece uma proporção genotípica e uma proporção fenotípica para essas informações. Então, é isso que Mendel contribui muito para a genética, né? Para o estudo, e cria a genética para isso. Mas uma outra característica que ele coloca também é a dominância e a recessividade. Por que, Bruno? Porque ele consegue perceber que certas características, não que são mais fáceis de aparecer, mas que elas conseguem se expressar de uma forma mais rápida, de uma forma mais simples mesmo, né? Então, o que é a dominância e o que é a recessividade? A dominância é quando eu tenho a expressão de uma característica com apenas uma cópia da informação. Ou seja, eu preciso só de uma cópia da informação do pai ou da mãe para isso acontecer. Vou colocar um caso meu aqui, filhão, para você poder entender. Calvície. Infelizmente é que a calvície é galopante no seu professor e o meu futuro é ser careca, barbudo e barrigudo, né? Que é a nossa vida. Mas, detalhe, por que eu sou calvo? A calvície é uma característica nos homens e nas mulheres dominante. E como a gente vai ver, essa informação ela tem a ver com o sexo depois. A minha mãe, ela é calva. Ou seja, se eu recebi da minha mãe, sendo calva, esse alelo da calvície, eu e o meu irmão somos calvos. Ou seja, essa informação só precisou de um alelo para ela acontecer. Então é por isso que a gente chama essa de uma característica dominante. Agora, o que é uma característica recessiva? É aquela que a expressão precisa obrigatoriamente de duas cópias para poder acontecer. Nós representamos a característica dominante por uma letrinha qualquer. Pode ser a letra do início, é bem comum que a gente use o início da característica. Por exemplo, calvície. A calvície eu vou usar o C. E eu posso usar o Czão, se eu estou falando do alelo dominante para a calvície, ou eu vou usar o Czinho, C minúsculo, para o alelo recessivo da calvície. Então, dependendo do que nós vamos ter dentro do nosso material genético, não importa, qualquer gene, ele vai ser uma parte dominante e outra parte recessiva. O que é dominante? É o mais comum? Não fica com isso na cabeça. Não é o mais comum, é o mais fácil de acontecer. Então, é aquele que precisa só de uma cópia da informação para funcionar. Recessivo é aquele que nós temos obrigatoriamente duas cópias. Quer ver como o dominante não é o mais comum? Dedos das mãos. Você sabe, provavelmente você deve ter 5 dedos nas mãos. Em cada mão, em cada pé.
Os dedos, eles estão relacionados a uma característica dominante também recessiva, o número deles. Se você tem uma condição chamada de polidactilia, em que você tem mais de 5 dedos nas mãos, você é dominante. Se você tem 5 dedos, como o normal, então você é recessivo. Então, existem características que são normais dominantes, normais recessivas, e alteradas dominantes e alteradas recessivas, como é o caso do albinismo, né? Uma pessoa que tem uma pigmentação da pele, então ela é normal, ela é dominante. Quem não tem a pigmentação é albina, recessiva. Então, dominância, a expressão é com uma cópia. Recessividade, a expressão é com 2 cópias. Então, para acontecer, é esse o padrão. Se eu analiso os alelos quanto aos tipos de dominância e recessividade que ele pode ter, nós podemos ter pares de alelos que são iguais, ou seja, com 2 letras dominantes ou 2 letras recessivas. Então, eu chamo esse indivíduo de indivíduo homo igual, zigoto pela união. Então, homozigoto, ele tem no seu material genético letras iguais. Então, eu posso ter 2 tipos de homozigotos, homozigoto dominante ou homozigoto recessivo. E quando eu falo de indivíduos com letrinhas diferentes, eu chamo isso de heterozigoto. Os indivíduos heterozigotos, eu só posso ter um tipo de indivíduo heterozigoto, aquele que, num gene, eu tenho 2 alelos diferentes. Um alelo dominante e um alelo recessivo. O que a gente vai marcar na nossa cabeça, que você vai anotar aí no seu caderno agora? Todo indivíduo heterozigoto é dominante. Não esquece, filhão. Todo indivíduo heterozigoto é dominante. Agora, os indivíduos homozigotos, eles podem ser dominantes ou recessivos. Tudo bem? Então, dá uma olhada no seu material aí, no seu caderno, que a gente vai fazer alguns exercícios. Eu vou deixar alguns exercícios prontos no seu caderno sobre os conceitos básicos. A nossa próxima aula, nós vamos falar sobre as probabilidades. Como você pode calcular uma probabilidade dentro da genética, falando, claro, já sobre a primeira lei de Mendel, a lei da segregação dos fatores, e aí a gente vai ver como é que nós podemos calcular a frequência de um genótipo dentro de determinadas condições e a frequência de um fenótipo em determinadas condições. Beleza? Então, filhão, anote as informações, marque nos comentários. Se você tiver alguma dúvida, me procura. Fala lá, professor, não entendi tal coisa. Vou estar lá para te ajudar. Um grande beijo, um grande abraço e até mais.